Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Dessa vez a nossa ideia é mostrar rapidamente aqui para vocês, é um vídeo curto, né? Vamos mostrar rapidamente aqui para vocês a parte de documentação, né? Que já é uma coisa do Java, tá? Então a gente vai mostrar uma documentação para vocês que é gerado por uma ferramenta chamada Javadoc, tá? O que acontece é que, como a gente já viu, implementar ou dar ações para o seu objeto Crab, né? Exige que você chame alguns métodos. É claro que depois a gente vai ver como criar os nossos próprios métodos, mas por enquanto existem já vários métodos que já foram criados previamente pela equipe que desenvolveu o Greenfoot para você usar. A questão é, quais são os métodos que eu posso utilizar? Como é que eu descubro isso? Né? E existem basicamente duas maneiras de a gente descobrir isso. A primeira é inspecionando o código-fonte. Então, se eu vier aqui na classe Crab e der um Open Editor, eu vou entrar no código-fonte do editor e eu vou poder analisar o código-fonte. Então, por exemplo, eu sei que na classe Crab eu só tenho definido dentro dessa classe especificamente o método act. Então, se eu olhar aqui, eu vou ver que só tem um método act. O ponto é que dos exercícios anteriores, a gente viu que já existem alguns métodos, como por exemplo, isAtEdge, turn e o método move. Se esses métodos eles não estão implementados na classe Crab, onde é que estão esses métodos? Esses aqui são chamadas de métodos, né, que a gente já falou. Turn 17 significa que eu estou chamando o método turn, passando como parâmetro o valor 17 aqui para esse método. Ele espera um número inteiro como parâmetro. O move 5, a mesma coisa, estou chamando o método move, passando como parâmetro o valor 5. Né? Então, só que eu estou vendo três métodos que são definidos em algum lugar, mas não dentro da minha classe Crab. Onde que são definidos esses métodos? Né? Essa é a grande questão. E a verdade é que esses métodos eles são obtidos pela classe Crab através da relação dele de hierárquica, né? Com a classe Actor. Então a gente sabe que um Crab ele é uma subclasse da classe Actor. E como ele é uma subclasse da classe Actor, ele vai herdar, né, todas as propriedades e comportamentos. Esses comportamentos a gente já viu que são métodos. Né? Então, de fato, o método isAtEdge, turn e move são métodos da classe Crab, porque eles são métodos da classe Actor e a classe Crab herdou esses métodos. Então, para a gente poder olhar quais são os métodos que eu posso chamar na minha classe Crab, basicamente o que eu tenho que fazer é saber quais métodos eu posso chamar da classe Actor. Então eu vou ter que abrir o código-fonte da classe Actor. Então eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito do mouse, ou não tem Open Editor aqui, assim como tem Open Editor aqui. Então, na ideia do Greenfoot, você não consegue abrir o código-fonte da classe Actor para você poder analisar e ver o que tem, quais são os métodos que tem ali dentro. Por outro lado, existe uma outra opção, que é olhando a documentação. Então, se eu clicar com o botão direito aqui novamente, eu tenho a opção Open Documentation. Então, eu vou abrir a documentação. Em versões mais antigas do Greenfoot, isso abria no navegador. Agora ele já abre dentro de uma janelinha diferenciada aqui do próprio Greenfoot. Tá? Então, quando eu abrir a documentação, eu vou ver qual é a classe, né, que essa documentação se refere, que é a classe Actor. Eu vou ver aqui dentro qual é o package, que a gente não falou ainda, mas em algum momento mais para frente a gente vai ver. E se eu descer, que é o que importa pra gente, olha, vamos descer aqui. Eu tenho uma seção que chama Method Summary. Essa seção de Method Summary, ele vai listar todos os métodos que estão implementados na classe Actor. Tá? E automaticamente são métodos que você pode chamar dentro da classe Crab. Né? Ele tem basicamente três abas que você pode selecionar: All Methods, Instance Methods, Concrete Methods. A gente não viu qual é a diferença de métodos de instância e métodos métodos de classe, né? Então a gente não vai entrar muito nesse detalhe agora. O que eu quero que vocês observem é que eu tenho basicamente aqui duas colunas aqui do meu método, né?
o modificador e o tipo. Né? O modificador e o tipo significa modificador e o tipo de retorno. A gente já viu modificador, já falei rapidamente, né, no nosso material sobre o qual é aquele public, né, é um modificador, mas eu não expliquei exatamente para que servem os modificadores, e isso a gente vai ver mais à frente. Agora, os tipos de retorno a gente já viu. Né? Então, por exemplo, void é um tipo de retorno, né? Ou seja, é um tipo de retorno que retorna nada. Né? Basicamente significa que esse método não tem retorno. Então, por exemplo, o método act é um método que retorna nada, ou seja, void. Ele não tem nenhum tipo de parâmetro, porque não existe nada aqui entre os parênteses. Né? E aqui existe uma descrição do que esse método faz. Tá? Então, the act method is called by the Greenfield framework to give actors a chance to perform some action. Tá? Essa descrição ela está em inglês, tá? Porque o Greenfield foi criado por pesquisadores que falam a língua inglesa. Então a documentação ela está em inglês. Mas isso aqui é tranquilo de você resolver. Se você não fala inglês de jeito nenhum ou não consegue ler nada em inglês, você pode jogar isso aqui no Google Tradutor e você vai ter mais ou menos uma noção do que ele faz, né? E assim para todos os outros métodos. Repara que agora eu tenho esse outro método aqui, ó, get intersecting objects. Esse método aqui ele já recebe um parâmetro, tá? Não se preocupa muito com o que está aqui, tá? Mas ele recebe um parâmetro aqui para poder operar. Vamos pegar um método mais simples. Por exemplo, setLocation. Esse método setLocation ele vai definir, vai posicionar um objeto actor no mundo nas posições x, y que você passar para o método aqui como parâmetro. Então isso aqui demonstra que eu posso ter uma lista de parâmetros. Tá? Esses parâmetros são definidos como tipo do parâmetro, int nesse caso, e o nome do parâmetro, x nesse caso. Tá? Então a documentação vai te mostrar aqui todos os métodos que você pode trabalhar. Se você clicar em cima do nome do método, então tá aqui setLocation, ele vai te dar umas explicações mais detalhadas sobre o método. Tá? Bom, então essa documentação é extremamente útil e é importante que você se acostume com a maneira de lê-la. Né? Então, por exemplo, quando você lê, entende essa definição de método, né, esse protótipo que a gente chama do método, você sabe que ele é um método public, mas isso não vem ao caso agora. Você sabe que ele não retorna nada. Tá? Você sabe que você precisa passar dois parâmetros para ele para que ele possa operar. Então, quando eu for chamar esse método setLocation, né, eu vou chamar esse método passando dois parâmetros. Que parâmetros que eu passaria para ele? Qualquer valor inteiro que você acha que precisa passar. Tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui e abrir aqui meu Crab, de vez em quando essa interface do Greenfield ela emperra um pouquinho. Então, se eu tivesse que chamar esse método, né, método setLocation, né, eu poderia passar uma posição qualquer aqui para ele. Então poderia ser, por exemplo, 10 e 20. Tá? Então, um método que recebe os dois parâmetros, eu posso passar os dois parâmetros entre parênteses. Óbvio que eu não preciso ficar escrevendo o nome do parâmetro, é só passar os valores. Né? Vamos ver aqui um método que retorne alguma coisa. Public world get world. Tá? Return the world that this actor lives in. Então retorna o mundo onde esse ator vive. Né? Então eu poderia chamar esse método getWorld dentro do meu código e aí ele retornaria ao mundo onde esse ator vive. E aí eu teria que utilizar algumas outras construções para poder manipular esse mundo. Tá? Mas o importante nesse momento é que você consiga lidar com essa lista de métodos. Então, aí na sua casa, abre a documentação, dá uma lida, entenda que os métodos são definidos pelo tipo de retorno,
pelo nome do método e por possíveis parâmetros que ele tem aqui dentro do parêntese. Se ele tem parâmetros, na hora que você vai fazer a chamada do método, você precisa passar esses parâmetros para ele. Ok? Bom, então é isso aí, pessoal, e a gente se vê na próxima videoaula.